Olá pessoas, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui sobre a psicologia da série Dr. House, nós vamos estar falando hoje do segundo episódio, né? Que se chama A Mentira da Mentira, né? E é bem interessante esse episódio, né? Se você está acompanhando aí a série Dr. House ou se você já assistiu a série Dr. House, você sabe que o House é um médico, né? Muito bom, mas muito bom mesmo, mas ele é um médico completamente diferente, né? Alguns podem chamar ele de duro, cruel, frio, ou, se você preferir de uma forma mais romântica, sincero demais, né? Sincero além do necessário. Mas ele é um homem de dor, frustrações. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e não viu os anteriores, você tem que ir lá para você pegar o andamento, né? E hoje, no episódio que se chama A Mentira da Mentira, deixa eu pegar aqui, A Mentira da Mentira, a psicologia da série Dr. House, né? Primeira temporada, episódio 2. O episódio, né, chama Paternidade. A sinopse é a seguinte, né? Todo vídeo que eu vou falar, eu leio a sinopse para você ter uma noção do que aconteceu nesse episódio, né? Para você não ficar meio perdido. Um estudante que sofre uma pancada num jogo começa a ter pesadelos e alucinações. House e sua equipe acham que o jovem precisa de uma cirurgia arriscada no cérebro, né? Aí eu escrevi um texto, como eu tenho falado aqui, eu estou escrevendo um livro sobre a psicologia da série Dr. House. Então eu vou escrever um livro das 8 temporadas e de todos os episódios. Tem em média 22, 23 episódios por temporada. Então vai ser uma viagem longa. Se você quiser participar assistindo, você é bem-vindo. Então eu começo escrevendo assim a parte do livro, né? Nessa primeira temporada, no episódio 2. O Dr. House, não conseguindo achar a doença do paciente, pega 2 copos que o pai e a mãe usaram na lanchonete, 2 copos descartáveis, né? Para fazer um teste de DNA escondido e descobre que o seu paciente não é filho biológico nem do pai e nem da mãe. E aí, a frase marcante da série do House, né? Como sempre o House diz, todo mundo mente. Então, os pais não disseram para ele, nem para a equipe médica do House, que o filho era adotado. Isso é muito importante, você saber das características biológicas, às vezes, do pai. Aí os pais ficam indignados, porque o House fez o teste de DNA escondido, né? Sem avisar. Aí o House explica para os pais que um bebê só toma vacina depois do 6º mês, porque antes disso os anticorpos da mãe protegem o bebê. House descobre que a mãe biológica não foi vacinada contra o sarampo e passou para o bebê antes de dar o bebê para a adoção. O sarampo só se manifestou agora, mas de uma forma bem complicada. Com isso ele descobre a doença do seu paciente e a equipe faz um tratamento bem arriscado, mas que no final dá tudo certo, né? Aí eles conseguem curar o paciente, tal. Foi bastante complicado, mas no final, por causa do teste de DNA que o House fez escondido dos pais, ele descobre que o paciente, que o filho, né, na verdade, é adotado. E aí com isso ele faz uma pesquisa e descobre que a mãe biológica tinha sarampo e passou para o filho. Porque é interessante isso, né? Até o 6º mês, os anticorpos da mãe protegem o bebê, não precisa de vacina. Olha que interessante, né? Mas como ele foi para a mãe adotiva, ele ficou sem essa proteção dos anticorpos da mãe biológica e pegou o sarampo, que foi só na juventude dele, na adolescência, manifestar. Muito interessante isso, né? Poder de uma mãe biológica, né? Quando a doutora Cameron e o Dr. Foreman, constrangidos, começam a contar para o jovem que ele é adotado, ele se antecipa e diz que já sabia. Os médicos perguntam para o jovem: como você já sabia? Ele responde: eu sei desde a 5ª série, por causa do furinho no queixo, no meu queixo. O meu queixo tem um furinho.
O do meu pai e da minha mãe? Não. Aí ele conclui, né? Pesquisei na internet. A doutora Cameron pergunta, tudo bem para você saber que você é adotado? Ele responde, tudo bem, o importante é ter pai e mãe. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. É muito inocente, né? Eu acrescento aqui no texto, né? É muito inocente achar que uma mentira vai durar para sempre. Não existe mentira para sempre, né? Mas, 3 pontos. Quando se descobre uma mentira de muitos anos, muitos preferem não encarar a verdade. Então, olha que interessante, o filho descobre que é adotado e ele percebe que os pais queriam proteger ele não contando a verdade. E ele também protege os pais, também não falando que descobriu. É muito interessante isso, né? Então é muito inocente, né? Às vezes marido que trai esposa, esposa que trai marido, filho que usa drogas escondido, amigo que trai. Uma hora descobre, você que tenta enganar teu chefe, tem um relacionamento, uma hora a mentira ela acaba sendo revelada, descoberta, né? Até a própria Bíblia diz, né? Não tem nada oculto que não venha a ser revelado, que não venha um dia se manifestar, né? Então qualquer coisa que você esconde, qualquer mentira, uma hora se descobre, né? Só que aí as pessoas preferem ficar com a mentira, né? Porque às vezes a mentira é mais agradável, né? Eu estava escrevendo um texto uma vez, eu estava falando sobre isso, né? Tem gente, até comentei no vídeo anterior, do primeiro episódio, tem gente que acha que a mentira é feia e que a verdade é bonita. Tem mentira que é feia e tem verdade que é muito bonita, simples assim. Então, às vezes a pessoa prefere a mentira bonita do que uma verdade feia, né? Aí o pai e a mãe entram no quarto e perguntam angustiados para os médicos, está tudo bem com o nosso filho? A doutora Cameron dá um bonito sorriso, confirma com a cabeça que sim, a família se abraça feliz. O pai e a mãe não tocam no assunto do filho ter sido adotado e o filho continua a fazer de conta que não sabe que é adotado. Agora, não é só o pai e a mãe que mente para o filho também mente para os seus pais, né? Então, por isso que esse episódio eu chamei a mentira da mentira, né? A gente às vezes fica indignado quando alguém mente pra gente. Mas esse filho aqui, quando ele descobre a verdade, ele prefere mentir em cima da mentira dos seus pais, né? Porque fica uma situação cômoda, né? Os pais têm um sentimento que se acha, né? Que se ele descobrir a verdade que é adotado, vai achar que o amor não é tão verdadeiro, não é tão intenso, não é tão real. Mas ele descobre, e num ato de amor, né? Tem até um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo ele fala assim, né? Acho que está no livro de Romanos, ele fala assim, se a minha mentira, ela produz verdade, por que eu sou chamado de mentiroso? Então, aquele filho prefere ficar numa mentira do que ferir os pais, né? É interessante isso, né? E aí eu termino o texto dizendo, né? Existe a mentira tradicional, onde você esconde a verdade, né? E existe a mentira da mentira, onde você esconde que descobriu a mentira. E já dizia a música do Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam, né? E como o Dr. House sempre diz na série, né? Todo mundo mente. Então, esse foi o episódio de hoje, né? A mentira da mentira. E aí, daqui a pouco a gente vai fazer o terceiro episódio, escrever o livro, escrever o texto e depois fazer o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não sei se você está vendo no TikTok, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Se você tiver a fim de continuar assistindo, se você está achando interessante, lá no YouTube, no meu canal, que é de Adriano Fernandes. Todas as minhas redes sociais é de Adriano Fernandes. Lá no YouTube tem uma playlist lá
e a psicologia da série Dr. House. Então você vai acompanhar todos os vídeos que já foram feitos e os que vão ser feitos ainda no futuro. Te vejo no próximo vídeo, a psicologia da série Dr. House.